Depois do anúncio da abertura das fronteiras da França para os brasileiros, muita gente tem começado a planejar a sua viagem para a França. Mas você já pensou o que esperar dessa viagem se a pandemia ainda não acabou? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Suelen do Guia do Estrangeiro e hoje vamos falar sobre como está a evolução da pandemia do Covid-19 aqui na França. Quais são as restrições que ainda existem e como tudo isso pode afetar a sua viagem. Vem comigo? A França já teve mais de 7 milhões de casos e mais de 118 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. A vacinação continua avançando, mesmo com todas as manifestações que todo mundo aí já deve ter ouvido, né? 75% das pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose e 73% das pessoas já receberam as 2 doses da vacina. E a vacinação, aliada às medidas de prevenção, tem ajudado a diminuir o número de casos. Você quer ficar por dentro do melhor conteúdo sobre a vida no exterior? Então não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar as últimas novidades. E vamos a alguns pontos aí como está a pandemia na França. Bom, o número de casos está em baixa na população jovem e na população idosa ele continua estável. Com essa melhora progressiva, alguns relaxamentos nas medidas de prevenção têm sido aplicados. Um deles é o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em escolas, em certos departamentos. Na França, a partir dos 6 anos, nas escolas primárias, as crianças eram obrigadas a usar máscara, as crianças e também os professores. Sobre a vacinação, tem uma estimação de que praticamente toda a população entre 70 e 80 anos está completamente vacinado, já recebeu as 2, né, até mesmo as 3 doses da vacina. Porém, esse não é o mesmo caso para as pessoas acima de 80 anos. Estima-se aí que existem 10%, em torno de 10% da população acima de 80 anos que ainda não foi vacinada ou que ainda não tem um calendário vacinal completo. Isso se deve ao fato que tem algumas pessoas de idade, né, pessoas com mais de 80 anos que não têm ali a mobilidade, não têm capacidade de se locomover e ir até esses centros, né? Muitas precisam ter a marcação ali online, pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso ao telefone, ou são pessoas debilitadas que não tem como fazer isso sozinhas. E diferente de outros países como a Espanha e Portugal, não teve esse movimento para ir até a casa dessas pessoas, né? Ir até essas pessoas para que elas possam ser vacinadas. E entre a população de adolescentes e adultos aí, né? Adolescentes acima de 12 anos, estima-se que entre 13 e 14% da população ainda não está vacinada. E uma mudança bem importante que vai acontecer, principalmente para as pessoas que moram aqui na França, é que os testes PCR e antígeno, que antes eram gratuitos, agora passam a ser pagos. Então, antes, se você tivesse a sua carte vitale, você poderia ir até uma farmácia e até um laboratório, pedir um teste PCR e ele seria completamente gratuito, ele seria pago pelo sistema de saúde francês. Agora esses testes passam a ser pagos, então o teste PCR ele custa 44 euros e o teste antígeno ele custa 22 euros nas farmácias. Porém, aos domingos, esse valor passa a ser de entre 25 e 30 euros. O fato dos testes PCR e antígeno começarem a ser pagos não muda aí muita coisa para os turistas. Se você precisava fazer um teste, você já teria que pagar. E o preço continuou o mesmo, isso não mudou. Bom, essas medidas existem por alguns motivos, né? Um deles é, claro, incentivar as pessoas que ainda não se vacinaram a se vacinarem. Porque para ter o passe sanitário, você precisa ou ser vacinado ou apresentar um teste negativo. Antes esses testes eram gratuitos, então você poderia, né, ir ali na farmácia a qualquer momento e fazer um teste. Não precisava justificar nada, você preenche um formulário, mas você não precisa justificar exatamente por que você está fazendo um teste. Você está fazendo um teste porque você acha que você tem os sintomas ou que você possa estar contaminado. Mas você não precisava pagar nada por isso. Além do teste PCR e do teste antígeno, existem também os autotestes que você pode comprar na farmácia, eles custam em torno de 5 euros e funciona, parece como um teste de gravidez, uma pastilhazinha como se fosse um teste de gravidez que você mesmo pode fazer o seu teste. Esses testes também eram válidos para você conseguir o seu passe sanitário, só que a partir de meados de outubro, esse teste não vai mais ser válido para que você possa conseguir o seu passe sanitário. E já que estamos falando em passe sanitário, até quando vai continuar o passe sanitário? Se a situação está melhorando, o passe sanitário ainda vai ser necessário? Bom, por enquanto não existe nenhuma previsão de que o passe sanitário vá deixar de ser válido, né, como ele está hoje em dia. E também não está previsto nenhuma medida de relaxamento. O que é exigido hoje vai continuar a ser exigido até o final do ano, pelo menos. E se você está se perguntando como funciona o passe sanitário aqui na França, quando você vai em restaurante, por exemplo, logo na entrada, ninguém vai estar ali pedindo, né, para você apresentar o seu telefone com o seu QR Code para apresentar o seu passe sanitário. No máximo, o que as pessoas vão te recepcionar, né, e vão perguntar se você possui o passe sanitário. E aí você vai dizer, né, que você possui ou que você não possui. Se você não possui, você pode entrar no restaurante, você só não pode comer ali, sentar na mesa e comer no restaurante.
Mas você pode pedir a comida e levar para casa. Pode ficar ali esperando, né, pegar sua comida e levar para casa. Você não pode comer ali no restaurante. E as pessoas não perguntam logo de cara, não pedem logo de cara para você dar ali o seu passe sanitário, porque isso é considerado como uma discriminação e é contra a lei. Então, ninguém vai chegar ali já com o celular para escanear o seu QR Code. O que acontece, né? Você vai sentar e depois ali, quando a pessoa vai vir te atender, te dar o cardápio, aí ela vai pedir para você apresentar o seu passe sanitário. E se você não tiver, você não vai poder continuar ali no estabelecimento, você não vai poder comer à mesa no estabelecimento. E tudo isso parece ótimo, parecem ser ótimas notícias, mas calma aí. Tem especialistas que estão aí suspeitando de uma quinta onda, que ela vai estar começando. Já nessa semana agora, semana de 11 de outubro, os números começaram a subir levemente. A pandemia, ela evolui de formas diferentes, né, dependendo das regiões da França. Então, em regiões grandes, aqui como Paris, tem uma grande aglomeração de pessoas, a taxa de incidência, ela é bem maior do que em outros lugares. E em certas regiões da França, a pandemia, ela estabilizou, então o número de casos está estável. Em alguns lugares, o número de casos começa a subir. Mas, como vai ser o futuro, o que vai acontecer, a gente não sabe, né? Existem países aí como a Singapura, que tinha mais de 80% da cobertura vacinal de mais de 80%, e eles tiveram uma nova onda. Então, o que a gente pode fazer é aproveitar o momento, não relaxar aí com as medidas de prevenção, continuar se prevenindo, mas aproveitar o momento que as coisas estão abertas, poder aproveitar dos restaurantes, dos lugares, enquanto tudo está funcionando. E sobre o planejamento da sua viagem? Bom, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre como está a pandemia na Europa, como estão as viagens, quais são as restrições, o que você pode esperar, aí o que vai mudar com tudo isso. Então vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha nesse vídeo que está super completo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!